Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Esse daqui é o vídeo número 2 da série de Miqueias, tá bom? É o capítulo 5 que nós estamos estudando. Como o capítulo 5 ele é bem profundo, como eu mostrei para vocês no primeiro vídeo, então não é um vídeo tão curto de se fazer, embora seja apenas um capítulo. Só que eu vou relacionando eles com o contexto do livro de Miqueias, que eu vou lembrando, com outros pontos das escrituras, vou contextualizando bem para vocês entenderem como a palavra de Deus ela é profunda. Tem capítulos que se explicam de maneira mais rápida, mais fácil. Mas o capítulo 5 de Miqueias realmente ele é muito profundo. Porque até onde eu contei, aparecem ali 5 mistérios dentro do livro de Miqueias no capítulo 5. Então eu quis fazer o vídeo separado, tá? Para não ficar muito grande, meu celular não aguenta gravar muito tempo debaixo do sol. Então tá, nessa parte 2 aqui, eu tô sentado, então dá para segurar o microfone na mão, o som vai ficar um pouco melhor para ouvir. E como eu disse, embora eu tenha falado dos outros 4 mistérios do livro do profeta Miqueias, no capítulo 5, eu só citei por cima, teria que estudar cada um à parte, se bem que entender a eternidade de Jesus pra gente não é mais mistério. É mistério porque é profundo, mas pra gente é bem fácil, bem suave de entender. Mas tem outros pontos ali que fica um pouco mais difícil. Por exemplo, a mulher que está com dores de parto e que será entregue na mão dos inimigos, até o tempo em que ela der a luz ao filho. E aí quando ela der a luz ao filho, os restantes de Jacó voltarão aos filhos de Israel. Ou seja, haverá a restauração das 2 casas de Israel. Isso é um pouco mais difícil de se entender, porque Miqueias capítulo 5 já te linka com Apocalipse 12. E porque te linka com Apocalipse 12, fica tudo mais profundo. Eu também falei de 2 testemunhas no capítulo anterior, não falei? Porque está tudo relacionado. Se Miqueias 5 te linka com Apocalipse 12, porque lá tem uma mulher com dores de parto, e ela está prestes a gerar o filho, e ali não é o primeiro nascimento de Jesus, é a vinda de Cristo ao mundo. A volta, né, o retorno dele ao mundo. E por isso acontece o desfecho de várias profecias. E acontece a vitória do Messias de Israel, como está profetizado em Miqueias 5. Porque a profecia nos linka com Apocalipse 12, então o 11 está ali pertinho. E o 11 tem as 2 testemunhas profetizando em Jerusalém. Percebe como está tudo relacionado? E aí o assunto fica muito mais profundo? Então tá. Você que viu a parte número 1, tem que ver, senão você não entende isso que eu estou falando. E agora nós vamos prosseguir na parte número 2. Não esqueça de ler sempre o meu comentário fixo. Lá estarão os links, estarão as coisas que eu acrescento, um resumo do vídeo, até os textos que eu uso, eu organizo tudo direitinho ali para vocês. Às vezes eu gasto até meia hora escrevendo, tá bom? Então tá. Eu disse que a gente ia ter que ver os 7 Espíritos do Senhor. A gente ia ter que estudar isso. Porque se aparece 7 homens e 8 príncipes levantados pelo Senhor para destruir a terra da Síria, há conexão com as 7 igrejas. E se fala de 7 igrejas, fala de 7 Espíritos do Senhor. O assunto dos 7 Espíritos do Senhor ele é muito profundo, principalmente em Apocalipse. Uma hora os 7 Espíritos do Senhor vão ser os 7 olhos do Cordeiro, outra hora vão ser as 7 chamas que estão na menorá, que se encontra ali no tabernáculo de Deus no céu. Mas você tem que entender que peça que é aquela. Lá no céu não tem uma peça, no mesmo modelo da menorá, uma peça, sei lá, mais bonita, maior, de um ouro celestial, que tem 7 chamas. Esse não é literal, essa parte. Isso fala a respeito de coisas que tem no céu. Embora possa existir sim uma peça, eu acredito que o Senhor pode fazer isso, já que tem um trono, tem um altar. Então pode existir uma peça, mas tudo o que está ali tem que representar algo. O Senhor não precisa de uma peça de 7 castiçais unidos num corpo só, com 7 chamas para iluminar o seu tabernáculo. Ele é luz pura. Então aquilo tem que representar algo, tem que estar falando sobre algo que tem no céu. E tem a ver com os 7 arcanjos do Senhor, tem a ver com as 7 igrejas, tem a ver com o espírito de sabedoria, de entendimento, espírito de conselho e fortaleza, espírito de conhecimento e de temor do Senhor, e tem a ver com os 7 espíritos que estão no livro de Enoque. Óbvio que tem a ver. O assunto da menorá, dos 7 espíritos do Senhor e o mistério das 7 igrejas, no livro do Apocalipse, está direcionado às 7 igrejas. O próprio Senhor já disse, mostrou isso pra gente.
Você cria um link com Apocalipse 1, onde o Senhor Jesus fala que o mistério das 7 igrejas, ele iria falar, ele iria explicar o mistério das 7 igrejas e o mistério das 7 estrelas que estavam na sua mão direita. Só que, sabe, ele explica o mistério e fala que os 7 castiçais são as 7 igrejas. Mas isso não é a explicação do mistério. Ele só está falando que os 7 castiçais são as 7 igrejas. Mas quando você estuda as 7 igrejas dentro do livro do Apocalipse, e agora, no decorrer da história, já que nós passamos pelas eras, nós sabemos que essas 7 igrejas profetizam coisas a mais. Tem vários ciclos de profecias dentro dessas 7 igrejas. Aliás, as 7 igrejas já servem de exemplo para a gente, para entender o ciclo das profecias. Tem profecias que têm ciclos, tem cumprimentos em várias etapas. Então tem as 7 igrejas, tem os 7 castiçais, que é o ministério do sacrifício contínuo lá na antiga aliança, do jeito que foi falado. Aquilo profetiza um evento de 7 igrejas literais. Olha só como amplificou o mistério do evangelho. 7 igrejas literais que existiam lá naquela época, que foram repreendidas, existiam todas ao mesmo tempo. Só que o Senhor, ali dentro mesmo, ele já mostra que essas 7 igrejas, elas já falam de coisas não só daquela época. Ele faz promessas para 7 igrejas falando que ele iria vir para uma delas. As promessas de vitória, sabe, elas fecham lá no tempo do fim. Então o Senhor está falando com aquelas 7 igrejas, mas você vê que Ele está falando com o povo de Deus nas eras. Por isso que nós, quando estudamos o assunto das 7 igrejas, nós vemos que ela atravessa eras. Assim, cada era, cada séculos, né? Você vê que se identifica ali com cada igreja até chegar no tempo do fim. Depois nós vemos que o Senhor está usando aquelas 7 igrejas como um assunto profético dentro da última semana. Aí entra o mistério de 2 castiçais, que são 2 testemunhas, que o Senhor usa para acender o resto das 5, que se identifica com as 5 virgens sábias. E aí toda a menorá é acesa na última semana. Compreendeu? Eu vou falar disso em um outro vídeo, obviamente. Eu já tenho falado no canal, mas cada vez o assunto fica mais profundo. E aí, quando o Senhor acende as 7 lâmpadas na última semana, o povo de Deus tem conhecimento sétuplo. E aí, o mistério do evangelho que estava representado lá nas coisas da antiga aliança segue. Após o sumo sacerdote, os filhos de Arão, colocarem as 7 lâmpadas em ordem, e tem muito assunto para falar sobre isso, ele tem que queimar um incenso no altar de ouro. E isso está em Apocalipse 8. Olha aí, Apocalipse 11, Jesus no meio dos 7 castiçais. Ele está convocando os seus sacerdotes para acender as 7 lâmpadas. Capítulo 8. Depois das 7 lâmpadas, o Senhor manda queimar um incenso puro no altar de ouro. E lá no Apocalipse 11 você tem a Arca da Aliança, no toque da última trombeta. Não é à toa, porque sacrifício contínuo consistia em sacrificar um cordeiro de manhã, colocar as 7 lâmpadas em ordem, e isso é só um resumo de todo o trabalho, queimar o incenso no altar de ouro, pronto, sacrifício da manhã. E à tarde, a mesma coisa, sempre começa com um cordeiro sendo morto. Não é à toa que em Apocalipse nos mostra um cordeiro que foi lá, pegou o livro da mão do pai, né, o livro, sei lá, dos 7 selos, um cordeiro como que sendo morto, como que havia sido morto, mas estava ressuscitado. Já está falando da ressurreição do cordeiro. Por isso que fala da esposa do cordeiro. Então você tem o cordeiro, as 7 lâmpadas, o incenso no altar de ouro, e lá no Apocalipse 8 você vê que esse incenso que foi queimado no altar de ouro não ficou apenas ali no altar de ouro. Ele pegou o incensário e colocou diante de Deus, e a fumaça subiu diante da presença de Deus. E ali foi convocado as 7 testemunhas do Senhor, os 7 anjos para tocarem as 7 trombetas. E no Apocalipse 11 tem a Arca da Aliança, que é onde se cumpre o dia da expiação. Entendeu? Esse mistério está em Apocalipse. Então uma porção está em Apocalipse, outra porção está no livro de Enoque. Então nós temos que entender o que o Senhor está querendo dizer com tudo isso. Eu vou ler aqui para vocês então
o que eu encontrei no livro de Enoque em relação aos 7 arcanjos e aos 7 Espíritos de Deus. Se o livro de Enoque te apresenta 7 arcanjos e 7 Espíritos de Deus, te apresenta as funções desses 7 arcanjos, então o Senhor está nos falando algo a mais na menorá. Não só a respeito de Cristo incorporado na sua igreja e a igreja incorporada em Cristo. Está falando de 7 arcanjos. E a palavra começou, o mistério do Evangelho começou com os 7 arcanjos. Não começou com os homens na terra. Por isso que a menorá ela é feita de ouro puro. Não é uma madeira revestida de ouro. Eu sei que as 7 igrejas fazem parte da menorá. Mas o Senhor não quis falar ali da humanidade da igreja somente. Ele quis falar de algo eterno. A igreja faz parte da eternidade. Sim, mas ela é comprada pelo sangue do Senhor Jesus no tempo. Os 7 arcanjos eles não se fizeram homens. Eles não foram comprados pelo sangue do Senhor Jesus como homens. Por isso eles estão representados no ouro puro. A mesma coisa acontece com o propiciatório. O propiciatório é só a parte de cima da Arca da Aliança. Aquela tampa de ouro puro onde tem 2 querubins, fazendo sombra sobre o propiciatório. Mas a parte de baixo é a Arca da Aliança, é o caixote. E aquela parte, o Senhor fala, os 2 juntos formam uma só peça. Mas existe essa separação. Porque a parte de baixo vai falar que Cristo, que era eterno, como está em Miqueias 5, ele se faria homem. Ou seja, ele seria ferido na face, iria morrer, ressuscitar e iria ser vitorioso. Por isso o revestimento de ouro. E aí dentro do caixote da Arca da Aliança tem aqueles 3 instrumentos que falam a respeito das obras de Cristo. Entendeu? Então quando tem um utensílio no tabernáculo de ouro puro, você tem que prestar atenção que tem a ver com coisas que se iniciaram na eternidade passada e não no tempo. Tá certo? Então tá, vamos lá. Eu vou ler aqui para vocês Enoque, capítulo Enoque 61, do 11 ao 20. Tá bom? Diz assim: Então o Senhor Deus, assentado sobre o trono de sua glória, e o eleito, o qual julgará todas as obras do santo acima no céu, e numa balança ele pesará as suas ações. E quando ele levantar seu semblante para julgar seus caminhos secretos na palavra do nome do Senhor Deus, e seu progresso no caminho do justo julgamento do Altíssimo Deus, eles falarão com vozes unidas, abençoarão, glorificarão, exaltarão e orarão em nome do Senhor Deus. Ele chamará a todo o poder dos céus, a todo santo acima e ao poder de Deus. O querubim, o serafim, o ofanim, todos os anjos de poder e todos os anjos principados, a saber, do eleito, e as demais forças existentes sobre a terra e sobre o mar naquele dia. E levarão suas vozes unidas, abençoarão, glorificarão, orarão, exaltarão com... Agora presta atenção. Já vou falar bem rápido aqui, que eu separei. Nós temos o espírito de fé, sabedoria, paciência, misericórdia, julgamento, paz e benevolência. São 7 espíritos que vão aparecer no texto. Toda essa congregação celestial unida, junto com os que foram comprados da terra, porque aqui está falando de um juízo final. Eu entendo que aqui está falando do grande trono branco. Diz que todos louvarão, glorificarão, orarão ao Deus com esses 7 espíritos. E levarão suas vozes unidas, abençoarão, glorificarão, orarão e exaltarão com o espírito de fé, com o espírito da sabedoria e da paciência, com o espírito da misericórdia, com o espírito do julgamento, juízo, né? Julgamento, e da paz, e com o espírito da benevolência. Todos dirão com vozes unidas. Abençoado é ele, dirão essa frase, né? Abençoado é ele, e o nome do Senhor Deus será abençoado para sempre e sempre. Todos os quais não dormem o abençoarão acima no céu.
Todo santo no céu o abençoará, todo eleito que habita no jardim da vida e todo espírito de luz que é capaz de abençoar, glorificar, exaltar e orar em seu santo nome, e todo homem mortal, mais do que os poderes do céu, glorificará e abençoará seu nome para sempre e sempre. Pois grande é a misericórdia do Senhor, Deus. Longânimo ele é, e todas as suas obras, todo o seu poder, grandes são as coisas que ele tem feito, tem revelado aos santos e eleitos, em nome do Senhor Deus. Veja que toda a congregação celeste, os homens mortais, que no caso aqui eram mortais para falar da parte da terra que foi comprada e que agora tem a vida eterna. O contexto, eu li aqui só o texto, e um contexto breve para a gente entender a situação. Mas o contexto todo fala de homens que não morrerão mais, de homens que estarão com o Senhor sempre no céu. Está no contexto, Enoque 60, 59, 58, o mistério da ressurreição, está dentro desses capítulos aí. E todos vão abençoar o Senhor com esses 7 espíritos. Mas veja, aqui fala espírito da fé. Isaías não fala espírito da fé, né? Espírito da sabedoria, Isaías fala do espírito da sabedoria, mas aqui tem o espírito da paciência, o espírito da misericórdia, o espírito do julgamento, da paz e da benevolência. Veja que a maioria desses espíritos, que são coisas abençoadoras, são diferentes de Isaías 11. Mas para pensar, você já ouviu falar sobre os frutos do Espírito? Os frutos do Espírito Santo não são apenas 9. Foram citados aqueles como exemplo, mas não são 9. São muito mais. E os frutos do Espírito têm a ver com os 7 Espíritos de Deus. E os 7 Espíritos de Deus não são somente esses 7 ou aqueles 7 de Isaías. Porque aonde há misericórdia, por exemplo, espírito de sabedoria e de entendimento, espírito de conselho e fortaleza, espírito de conhecimento e de temor do Senhor, aqueles 6 que estão em Isaías 11. Aonde há temor do Senhor, há misericórdia. Como que você pode ter o espírito do conhecimento, o espírito de conselho e não ter fé? Justiça. Tá vendo? São exemplos, aqueles 7 foram citados naquela sequência, aqueles 6, né? Foram citados naquela sequência para um propósito. Esses estão sendo citados nessa sequência para outro propósito. Então, o próprio livro de Enoque está nos fazendo conexões. Quais conexões? Foram nos apresentados 7 arcanjos. Vamos ler mais uma vez, porque eu já li em vídeos anteriores, na playlist do livro de Enoque, que eu também vou deixar no meu comentário fixo, eu já li sobre essa questão. Vamos ler os 7 arcanjos de Deus e um pouco das suas funções, em um só capítulo, porque as funções dos arcanjos estão espalhadas por todo o livro de Enoque, e dá muito trabalho você recolher isso, visto que hoje a gente não tem um aplicativo de busca rápida. A gente tem o livro todo em um PDF, que vem na tela do celular bem pequenininho e você busca a palavra ali, e aí não é aquela pesquisa como eu faço no aplicativo, como a gente faz em algum aplicativo. É muito mais difícil de escolher os textos, de recolher as coisas no livro de Enoque. Então por isso que é bom ouvir e ter muita força de vontade para captar os textos, né? Então, Enoque 20. Então você sempre faça essa conexão, Enoque 20 com Enoque 61, dentro dessa versão que eu tenho, né? Porque dependendo da versão pode mudar um pouquinho, assim como acontece na nossa própria Bíblia. Então Enoque 20 diz assim: são estes os nomes dos anjos sentinelas. Veja que fala anjos, mas a palavra anjos, ângelos, no hebraico eu esqueci, acho que é malak, fala de ofício. O Senhor Jesus também tem o ofício de anjo. Homens são chamados de anjos, no grego mesmo. É que no português muda um pouquinho. No português colocam como mensageiros, no grego, né? Se é homem, colocaram como mensageiro.
Se é anjo celestial, colocaram ângelos, anjos. Mas a palavra vem a mesma do grego, ângelos. Ângelos para homem, ângelos para celestiais. A gente não é burro. Deveria colocar anjos para falar de homens também. Porque o contexto nos ajudaria a identificar. O próprio Senhor Jesus é chamado de anjo. Anjo não é uma categoria de criação. Embora sim tenha anjos no céu, que são mensageiros, é uma categoria que são diferentes dos arcanjos, porque os arcanjos são chefes, e dos querubins e dos serafins, são categorias diferentes, mas todos são anjos. Todos. Até o próprio Senhor Jesus, que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e é Deus, é chamado de anjo, com uma categoria diferente. Porque ele é o Criador, não é? 7 arcanjos não são criadores. Os 4 serafins, os 4 querubins não são criadores. Os 24 anciãos, que eu esqueci de citar, outra categoria, não são criadores, mas são anjos. Então diz, estes são os nomes dos anjos sentinelas. Uriel, um dos santos anjos, o qual preside sobre o clamor e o terror. Rafael, um dos santos anjos, o qual preside sobre os espíritos dos homens. Raguel, um dos santos anjos, o qual inflige punição ao mundo e às luminárias. Miguel, um dos santos anjos, o qual, presidindo sobre a virtude humana, comanda as ações. Suriel, um dos santos anjos, o qual preside sobre os espíritos dos filhos dos homens que transgridem. Gabriel, um dos santos anjos, o qual preside sobre o paraíso, sobre os serafins e sobre os querubins. Remiel, um dos santos anjos, foi por Deus incumbido de presidir aos ressuscitados. Veja que cada um tem uma função aqui. Se você parar para meditar nisso, você vai ter uma organização. Por exemplo, Remiel, ele preside sobre os ressuscitados. Ele que vai organizar o evento da ressurreição. Sabia? Gabriel, ele preside sobre os querubins e os serafins. Lá no livro do Apocalipse, quando os querubins, eles vê que os querubins eles estão presidindo sobre os 4 cavalos. Eles que falam, vem. Isso também é organizado por Gabriel. E Gabriel, fora isso, ele tem a função de explicar os sonhos. No livro de Daniel, a gente vê Gabriel em ação, né? Suriel, ele é um dos santos anjos que preside sobre os espíritos dos filhos dos homens que transgridem. Ou seja, todos os que pecam, tá sendo relatado, não tá? Anjos relatam os pecados dos filhos dos homens. Seja esses homens filhos de Deus ou não, está sendo escrito. E o líder que lidera e que comanda tudo isso é esse, Suriel. Quer ter conhecimento cétuplo de toda a obra de Deus? Tem que conhecer Enoque também. Porque o Senhor não fala tudo no livro do Apocalipse. Não fala. Ele não fala tudo no livro de Ezequiel. Ele não fala tudo no livro de Daniel. Ele não fala tudo no livro de Zacarias. E por aí vai. Tem como você ter um pleno conhecimento das obras de Cristo só por João? Não tem. Embora seja o evangelho mais profundo, ali não tem todos os fatos. Tem como você ter o conhecimento das coisas que estavam acontecendo ali na era dos apóstolos, com todas as cartas de Paulo, sem o livro de Atos? Não tem. Você tem uma boa panorâmica com as cartas de Paulo, mas se você não tiver Atos dos Apóstolos, você fica com um rombo na história. Só o livro de Atos tem que ser forrado como pano de fundo dentro de quase todas as cartas de Paulo, porque algumas ele escreveu quando estava preso, né? Vê a importância de todos os livros? Então tá, são 7 espíritos, né? E aí nós temos então 7 arcanjos, algumas das suas funções em Enoque 20, e em outro ponto nós temos 7 espíritos de Deus. E você pode ver que aqueles 7 espíritos, olha só, espírito da fé, sabedoria, paciência, misericórdia. O arcanjo Gabriel é chamado de misericordioso no livro. Eu não separei todos os textos. Espírito do julgamento, espírito da paz, espírito da benevolência. Tudo isso tem a ver com 7 arcanjos e que, consequentemente, tem a ver com as 7 igrejas. Vamos para Isaías agora.
Agora a conta vai começar a fazer sentido para você. Ainda não vai fechar, mas vai fazer sentido. Isaías 11. Vamos ler do 1 ao 10, aí do 12 ao 13 e do 15 ao 16. É muito profundo esse capítulo, ele já tem toda uma escatologia dentro dele. Por isso que ele nos prepara para o cântico de Isaías capítulo 12. Olha só. 25 minutos, né? Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Aqui já é uma coisa, né? O Espírito do Senhor, engloba tudo. O Espírito da sabedoria e de entendimento. O Espírito de conselho e fortaleza. O Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. São 6 palavras. E que somada ao Espírito do Senhor, que tem o Espírito da vida eterna, que fica pra gente aqui implícito. É um mistério, é claro, a gente vai ter que pensar, porque não fecham em 7. Fecha em 6. Né? A conta aqui fecha em 6. Então a gente tem que pensar, cadê o 7? O 7 é o Espírito do Senhor, é a vida eterna. Então em Isaías 11 é Espírito do Senhor, 1. Espírito de sabedoria, 2. Entendimento, 3. Conselho, 4. Fortaleza, 5. Conhecimento, 6. Temor do Senhor, 7. Enoque. Fé, 1. Sabedoria, 2. Paciência, 3. Misericórdia, 4. Julgamento, 5. Paz, 6. Benevolência, 7. E está tudo relacionado uma coisa com a outra. Será que dentro dos 7 Espíritos do Senhor falados na sequência de Isaías não tem misericórdia? Não tem paz? Não tem justiça? E aí, presta atenção. Versos 3. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, está falando do Filho, que receberia dessa plenitude do Espírito do Pai, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Texto que aparece lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. Olha o efeito desses 7 espíritos operantes no Filho de Deus e no seu corpo. O que acontece no final das contas? Verso 6. O lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará junto com o cabrito, o bezerro e o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deleitarão. O leão comerá palha com o boi. Veja, agora os animais aqui, eles estão em paz, em harmonia. Eles não estão mais comendo uns aos outros, lutando um contra os outros e contra os homens, e nem os homens contra esses animais. E nem mais esses animais estão representando os reinos, bestas da terra, né? Leão, boi, leopardo, apareceu aqui. Bestas da terra, está tudo aqui nesse conjunto. E até a serpente vai perder aquela imagem de Satanás mesmo, do inimigo. Olha só. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e já o desmamado meterá a mão na cova de um basílico, de uma cobra, de uma serpente. Não se fará mal, nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor. Está vendo? Plenitude. E aí apareceu o Espírito do conhecimento. Como as águas cobrem o mar. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos. E glorioso será o lugar do seu descanso. É isso que está escrito na versão original. Em algumas traduções como essa, está escrito assim: e a glória lhe será morada. Isso é uma frase completamente inventada, que foi distorcida. Mas no hebraico, aqui tem a palavra descanso. É o nome de Noé. Vai ser glorioso o lugar do descanso do Senhor. E o lugar do descanso do Senhor é aqui na terra. É no milênio. Verso 11. Não, vamos ler o 12 e o 13. Levantará um estandarte para as nações, ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá, recolherá desde os 4 confins da terra, arrebatamento.
E apareceu Judá e Israel. Duas casas de Israel. Afastar-se-á a inveja de Efraim, e os adversários de Judá serão eliminados. Efraim não invejará a Judá, e Judá não oprimirá a Efraim. Está falando de judeus e gentios aqui. Por que num contexto profético e milenar aparecem essas duas tribos? Pelo menos, essa é a primeira pergunta que um iniciante deveria fazer. Para depois ele entender que aqui não está falando mais de duas tribos, e sim de duas tribos, né, de dois dos filhos de Israel. Um é filho de José, mas passou a ser filho de Israel, e que no futuro passam a ser reinos divididos. E que a casa de Israel, representada por Efraim, deixa de ser povo, e o Senhor convida os gentios, quer dizer, ele faz promessa para voltar Efraim como povo, ou seja, as 10 tribos, e aí nessa ele convida os gentios para entrar, para fazer parte do corpo de Cristo, do Israel, na versão espiritual, como o apóstolo Paulo fala em suas cartas. Por isso que aparece Efraim e Judá aqui. E aí vem o verso 15 e 16 para mostrar o tamanho da parte profética que tem aqui, né? O Senhor destruirá totalmente o braço do mar do Egito, e com a força do seu vento moverá a mão contra o Eufrates, e dividi-lo-á em 7 canais, de sorte que qualquer o atravessará de sandálias. Haverá caminho plano para o restante do seu povo, que for deixado da Assíria, como houve para Israel no dia em que subiu da terra do Egito. Vê que o Senhor vai fazer mais uma vez o que fez lá na terra do Egito, e aqui apareceu o Egito e a Síria. Duas das cabeças da besta. Uma é chamada de besta do norte e outra é chamada de besta do sul, no livro do profeta Isaías. Tá vendo? Ok. Pronto, aqui nós temos uma parte do mistério, né? E para você entender que isso é profético mesmo, continua lendo Isaías capítulo 12. Você vai ter o cântico final, o cântico da vitória. Aqui tem frases que nos identificam com o cântico de Moisés, lá em Êxodo 15. Por isso que tem a parte do Egito, né? Só que esse cântico aqui agora está falando de uma segunda etapa da profecia, que acontece lá no livro do Apocalipse, por exemplo. E aí, Isaías capítulo 4. Olha só. Veja como os assuntos dos profetas, eles são profundos e eles têm que ser meditados, e quando o contexto te empurra para você espiritualizar o assunto, você deve espiritualizar. Nem tudo é espiritual, mas tem partes que só se interpretam de maneira espiritual, e essa parte interpretada de maneira espiritual, ela vai fazer um efeito literal na terra. Mesmo que o assunto seja espiritual, o efeito que produz na terra, seja para bênção ou para maldição, ele vai ser literal. Então aqui em Isaías 4, por exemplo, nós temos 7 mulheres. Veja bem o assunto. Diz assim: 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo: nós mesmas do nosso próprio pão nos sustentaremos, e do que é nosso nos vestiremos. Tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome. Tira o nosso opróbio. Tem um contexto literal aqui, óbvio que tem. Quando você lê o capítulo 2 e 3, você entende o porquê que o Senhor está falando de 7 mulheres disputando por um homem. Só que esse contexto literal, ele vai ter que ser convergido para um contexto espiritual. E não é à toa que aparecem 7 mulheres aqui. E esse homem sendo disputado, na parte espiritual, seria o próprio Filho de Deus. São as 7 igrejas aqui. Entendeu? Não é à toa que no mesmo livro, no mesmo profeta Isaías, no capítulo 11, vão aparecer 7 Espíritos do Senhor. Então aqui nós já temos 7 mulheres disputando um homem, que elas querem ter o nome desse homem. Aqui elas precisam ser repreendidas ainda, né? Elas precisam ser exortadas, mas elas querem ter o nome desse homem. Elas querem ser chamadas, elas não querem ser viúvas, solteiras, elas querem ser casadas. E estão disputando por esse homem. E em Isaías 11 nós temos 7 Espíritos do Senhor. Tem tudo a ver com Apocalipse 11, 7 igrejas. E aquele homem que está sendo disputado. No verso 1 tem esse texto. Logo no verso 2 nós temos a resolução do assunto.
como esse assunto chega no fim. Olha o desfecho. Naquele dia, o renovo do Senhor será de beleza e de glória, e o fruto da terra, orgulho e adorno para os de Israel que forem salvos. Porque dentre essas 7 mulheres vão ter os vencedores e os perdedores. Não tem lá no Apocalipse? Ao que vencer, eu lhe darei parte na árvore da vida. Ao que vencer, eu farei que reine sobre nações. Ao que vencer, eu farei que se assente no trono comigo, assim como eu venci e me assentei no trono com meu Pai. Ou seja, tem os vencedores, mas tem os perdedores também. E aqui, no verso 2, já está falando dos vencedores, dessas 7 mulheres. Naquele dia, o renovo do Senhor será de beleza e de glória, e o fruto da terra, orgulho e adorno para os de Israel que forem salvos. Será que os restantes de Sião e os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos, todos os que estão escritos em Jerusalém para a vida. É até o verso 6. Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar de Jerusalém a culpa do sangue do meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito purificador. Aí, 2 espíritos aqui, de justiça e o espírito de purificação. Esses 2 espíritos não estão naquela lista de Isaías 11. Mas veja bem, aonde há espírito de sabedoria, de entendimento, conselho e fortaleza, conhecimento e temor do Senhor, não há purificação? Não há justiça nisso? Por isso que fala, com o espírito de justiça, com o espírito da purificação. Vê como o próprio livro nos dá esse equilíbrio? E não é à toa que está falando de 7 mulheres, então tem 7 espíritos, mas aqui aparece 2, que são outros, são diferentes, mas que tem a ver com aquela lista dos 7. Isso nos ajuda a fazer a conexão com os 7 espíritos do livro de Enoque. Compreendeu o assunto aqui? Não é fácil de entender, mas você tem que, pelo menos, ter a sensação que isso que eu estou falando está relacionado. Não é? 7 mulheres vão aparecer à toa assim, e de repente vai falar da glória futura, das filhas de Sião, está falando no plural. Compreendeu o mistério? Por isso que o Senhor Jesus, lá no Apocalipse 11, fala que as 7 igrejas é um mistério. E o assunto que começa no Apocalipse 1, lá em Apocalipse 11, é evoluído. E ali sim é explicado. Porque ali o Senhor já está falando de 2 castiçais. Dentre os 7, tem 2. Aí tem Moisés e Elias. E são os 2 ungidos, enviados diante do Senhor, Deus de toda a terra, que aparece lá na visão de Zacarias 4. Ou seja, sem o espírito da profecia, é impossível entender essas coisas. Agora, qual é a conexão disso com o assunto do vídeo? Quando o Senhor fala em Miqueias 5 que vai levantar dentre os homens 7 pastores e 8 príncipes, você tem que fazer uma conta. Será que esses... Primeira conta, 7 pastores e 8 príncipes, 15 homens, literal? Não, não é. Não é, porque o próprio contexto já mostra a espiritualidade do assunto. Então, será que esses 7 pastores é uma categoria de pessoas e esses 8 príncipes são outras? Ou está falando tudo de uma coisa só? 7 príncipes nos lembra dos 7 arcanjos do Senhor. E de fato os 7 arcanjos vão estar atuando dentro da grande tribulação. Eles já atuam agora. Você acha que na guerra do Armagedon os 7 arcanjos não vão atuar? Como que não? Arcanjo Miguel se levanta como grande príncipe do povo. Gabriel vai estar agindo na igreja para explicar coisas. Ou você pensa que não? Suriel não é aquele que vai presidir na hora da ressurreição? E o espírito dos que transgridem? Os anjos não vão estar levando as anotações para aquele que lidera sobre o espírito dos homens que transgridem? E aquele que vai ter que ferir as luminárias e colocar o terror na terra? Veja, é uma organização. Só que aqueles 7 também tem a ver com a plenitude do corpo de Cristo, porque é a igreja que vai estar profetizando. Os 7 arcanjos, eles não podem se fazer visíveis aqui na terra. Eles se farão visíveis, mas agora eles não podem. Nós que sabemos que eles existem.
Então, 7 pastores e 8 príncipes. E aí sim, 7 arcanjos e a plenitude do povo glorificado, porque esse 8º aí é Cristo. Esses sim vão destruir a terra da Síria e a terra de Nimrod. Compreendeu o assunto? Não precisaria do livro de Enoque para tudo isso, mas eu quis colocar o livro de Enoque para a gente entender que sobre a plenitude do corpo de Cristo também tem 7 arcanjos que atuam. E o mistério não é só isso. O texto diz que seria levantado dentre os homens. E 7 arcanjos não são homens. Sim ou não? Deixa eu ler um texto aqui para vocês. E aqui eu fecho o vídeo. O resto depende da meditação de cada um. Daniel 9, do 21 ao 23. Agora a conta fecha. Daniel está orando aqui, vocês sabem, né? 70 semanas, o assunto todo. Daniel está orando pelo povo, pela cidade. E aí foi dada a ordem para o anjo Gabriel explicar tudo para Daniel. E aí no verso 21 diz: falava ainda na oração, quando o homem Gabriel. Veja que a palavra homem, está aqui. Não fala anjo, fala homem. Gabriel é um anjo e é um arcanjo, mas aqui fala homem. Por quê? Olha como coisas estão aqui na nossa frente e às vezes a gente não faz a pergunta certa, né? E tem o aplicativo nas mãos e não pesquisa. O homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Aí a gente imagina, ele veio voando, né, que ele veio lá do céu, e ele veio do céu mesmo, e veio voando ali para Gabriel. E não é uma visão, isso daqui aconteceu na realidade mesmo. Só que aí, eu fiquei curioso, né? Se eu vejo a palavra homem aqui, eu fiquei curioso. E eu sei que no livro de Enoque, tem um texto em determinado ponto que eu não consegui achar, que os arcanjos de Deus, eles se fazem homem quando eles desejam. Eles se fazem com uma aparência de homem. E isso não pode ser mistério para a gente. Por quê? Em Gênesis nós temos lá 3 anjos que foram visitar Ló. Foram lá em Sodoma e Gomorra, e um deles era o Senhor. E eles foram com uma aparência de homens. Os próprios anjos, a rebelião dos 200 anjos, narrada no livro de Enoque, eles têm o poder de se fazer homens, quanto mais arcanjos mais poderosos. E não é à toa que um deles, aqui Gabriel, foi chamado de homem. Aí você vai no hebraico, aí você clica aqui na palavra voando, veio voando, não existe essa palavra no texto. Aqui é a palavra cansado e afadigado. E aí eu vou buscar todas as vezes que essa palavra aparece na Bíblia e de fato, cansado e afadigado aparece. E aí a palavra voando não tem. Aí então você vai no campo de pesquisa e digita voar, voando, e aí você vai encontrar a palavra voando. Vai ter um monte de texto. Aí você clica na palavra voando e você vai ver que não é essa palavra aqui no hebraico. É uma outra que é parecida com essa daqui. É que agora não dá para fazer a busca das coisas. Eu vou fazer um vídeo à parte para direcionar as pessoas para esse estudo. Mas vocês vão perceber que a palavra no hebraico ela é parecida, mas não é a mesma. A palavra voando nem sequer aparece no livro de Daniel. Faça a soma. O anjo Gabriel, que é o arcanjo, saiu do céu, mas ele se personificou num homem. E ele chegou para Daniel cansado, porque ele sentiu a fadiga de um homem até chegar em Daniel. Ele teve que fazer o jeito dele ali até chegar para Daniel, porque Deus quis que fosse assim. Deus não quis que o anjo Gabriel aparecesse um sonho para dar a visão para Daniel. Ele quis que ele viesse do céu, se personificasse em homem, assim como Melquisedeque, por exemplo, era o próprio Cristo personificado em homem. E explicasse para Daniel, para que a gente entendesse, para que ficasse isso aqui para a gente uma chave para esse mistério. Pegou? É a Bíblia, não é só o livro de Enoque, é a Bíblia. Então o anjo Gabriel se fez homem. Quando o Senhor fala que levantará dentre os homens 7 pastores e 8 príncipes, pode ter a ver com isso daqui. Ou seja, numa batalha final, a gente sabe que um anjo só
um anjo do Senhor, se ele pega a espada dele, tira da bainha e direciona, ele mata 185 mil soldados assírios em um dia. E ele não matou mais, não é porque ele não tinha mais poder ou se cansou, é porque aquilo era suficiente para Senaqueribe voltar envergonhado. Praticamente o Senhor derrotou a Assíria com a sua espada em um dia, talvez em uma hora. Não precisou dele pegar a espada e passar ali na carne para sair sangue. Só direcionou a espada. Entendeu? 7 arcanjos, eles são poderosos para destruir esse mundo inteirinho. Mas o Senhor, ele vai reduzir a glória desses arcanjos para ter uma batalha justa. Porque bastava Cristo do céu apontar a espada e ia ter praga na terra toda. Para que batalha? Para que Armagedon? Para que homens entrando pelos muros, assaltando as casas como um ladrão, capturando as pessoas? Basta o Senhor tirar a espada que ele falou. Lembra em Salmos que ele fala? Que ele tem uma espada afiada de 2 gumes e ela vai beber sangue, se embebedar com sangue. Basta o Senhor. Mas o Senhor quer que todo o seu grupo celestial faça parte de uma batalha. Por isso que eu acredito que esses arcanjos, eles vão se fazer homem para a batalha, para ter uma guerra. É claro que eles vão ser poderosos mesmo assim. E aí eu consigo entender a profundidade de Miqueias, quando fala que vai levantar dentre os homens 7 pastores, 7 igrejas e 8 príncipes. Gabriel é um príncipe, Miguel é o grande príncipe do povo, o Senhor Jesus é chamado de príncipe. 8 para falar de Cristo, o 8º. 7 descanso, 8 eternidade. E eles, sim, esse grupo todo, vai ferir a terra de Nimrod, vai destruir a Síria. E aqui nós sabemos que é a grande Babilônia num todo, não é só o norte de Israel. Como nós sabemos disso? Fazendo relação com outros textos. A Síria não é só a Síria. A Síria é o reino da besta. É a besta de 7 cabeças e 10 chifres, que é semelhante ao leopardo com pés de urso e boca de leão. Entendeu? Essa é a explicação, a única que eu consigo entender a profundidade do texto. É a única que me faz compreender a profundidade do texto. E não apenas passar pelo texto e dizer, são 15 homens. Deus é poderoso para levantar 15 homens. Se ele vai levantar 2 homens para soltar fogo da boca e derrubar helicópteros, tanque de guerra, derrubar exércitos, só com 2 homens soltando fogo da boca como dragão, então 15 é capaz de destruir então o norte todinho. Isso, até certo ponto, é até uma ignorância. São pessoas que, para mim, desprezam a profecia. Não pode ser isso. A palavra de Deus não pode ser isso, apenas isso. Entendeu? Então tá, aqui eu fecho o estudo. Aí ficou aí então a parte 1 do estudo, que é uma visão panorâmica do profeta. A parte 2, que é a parte 1 desse vídeo. E esse daqui é a parte 3, que é a parte 2 de Miqueias 5. Parece estar confuso, eu só estou explicando para vocês. Só seguir a playlist, vai estar na ordem. Esse daqui é o 3º vídeo. Tá bom? Então deixa os comentários, não se esqueça aí de verificar a inscrição no canal, leia o meu comentário fixo, siga ali a organização dos textos e faça a sua própria meditação, tá? Não despreze a profundidade das escrituras. As escrituras, ela é estendida como um rio de 7.000 côvados. Não fique com os pés no raso, vá mais profundo. São 4.000 côvados em Ezequiel, 2.000 côvados lá no livro de Josué, 6.000 côvados apontando para o santuário de Deus. É um mar profundo. E depois de 4.000 côvados, depois de 3.000 côvados, quando chega em 4.000 côvados, você tem que passar a nado. Já é algo muito profundo. Tá bom? Então é isso. Fiquem na paz, irmãos. Deus abençoe.